Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Paulo Júnior, seu pedido é uma ordem, mesmo que não faça qualquer sentido com o programa de hoje. Meu time de botão no ar com Nativos. É uma brisa legal dos anos 90 aí. Boa tarde. Sabia que eu pedi essa música que hoje na minha siesta, eu dou um cochilinho sempre, nem que só tiver tempo para 6, 7 minutos de cochilo. Você sabe que eu tenho um cochilo bem pragmático, né? Se eu tenho um compromisso a 1 e eu chego 12h53, eu consigo tirar um cochilo de 6 minutos, na moral. Enfim, e eu sonhei com um show do Nativos na minha siesta de hoje. Então vim cantando Proteja-se Lute. A nossa abertura, você tá com os créditos aí? Ah, deixa eu abrir aqui, né? Quem enviou foi o nosso amigo do perfil no Twitter Histórias de Futebol, que, incomodado com a ausência do meu nome nos créditos iniciais, tava lá gravando o podcast dele, resolveu gravar um textinho. Leonardo Oliveira. O Leonardo, ele mesmo. Obrigado, viu, Leonardo Oliveira? Agora eu tô registrado, já posso colocar no meu Lattes. Já pode, né? Porque até então, se eu colocasse no meu Lattes, que eu sou produtor do meu time de botão, eu podia ser acusado de falsificador, mentiroso. Você já fez LinkedIn? Não tenho LinkedIn, também não tenho Lattes. Muita gente falou com nós dois no Twitter e em outras redes. Primeiro que eu queria só lembrar que a siesta, na verdade, as pessoas substituíram a siesta pelo Instagram, né? Esses 15 minutos que as pessoas ficam no Instagram sem fazer nada, esperando o dentista chamar, é a siesta. Né? A gente substituiu. Dava pra dar um cochilinho ali, né? E... O que eu tava falando mesmo? Antes de mais nada, você ia falar que antes de mais nada, o Twitter do nosso amigo... Então, muita gente na edição anterior, a última nossa aqui, sobre Tele Santana versus Parmalat, lembraram que a gente errou no narrador, né? E era evidente o narrador que a gente tinha, o apontou, guardou, né? A gente chamou, era Alexandre Santos, a gente chamou de Marco Antônio. Chamou de Marco Antônio, é o do vôlei, né? É o do vôlei. E voltando mais um pouquinho... Quer dizer, só falta agora chegar a mensagem que o Marco Antônio não era do vôlei também. Melhor parar de falar as coisas da cabeça, né? E voltando, um abraço pro Fernando Cesarotti, grande amigo, que foi o que... Lembra a narração que o Álvaro José chega e fala, a irmã do Reg Miller, que tinha uma terceira pessoa lá. Você lembra quem era essa terceira pessoa? Não. Que é o cara que inclusive falava com os R's assim e tal. Porra, do áudio era o Álvaro Russo, é isso o nome? Ele cravou? Ele cravou que era o... Eu não sei, não é Álvaro, né? É alguma coisa russo, né? Quer dizer, é engraçado a gente vir aqui fazer uma errata com erro. Tem dessas, né? E um abraço pra todo mundo também que gosta do começo dos programas. Eu vou contar uma história, né? A gente vai gravar daqui a pouco outro episódio, né? O próximo episódio a ir ao ar. Assisti inteiro, por exemplo. Umas partes que tem parada, a gente corta, né? Mas eu assisti o tape de Inter de Milão e Lazio, como assisti o compacto de quartas de final, semifinal e final do Fluminense, que a gente vai contar agora. A gente gasta aí 2, 3 horas só no YouTube, mais 2, 3 horas de texto. Eu perco aqui uns 40 minutos subindo os áudios no nosso sistema. Isso dá trabalho, viu, gente? Vamos tentar elogiar um pouquinho o programa, né? Não a patifaria, né? Não a patifaria. Mas também se a gente merecer, né? Vai ver, a gente não tá merecendo. E se a gente não merece... Não precisa. Não precisa. Aliás, você, desenvolvedora em todo o país, eu tô com um problema gigantesco, viu? Que eu tô ouvindo... Só consigo ouvir podcast na velocidade 1,5. Fritei. Tô achando o mundo lento, não dá mais.
E tá difícil ver YouTube, viu? Tá difícil ver jogo antigo no YouTube. Se alguém souber como é que dá 1.2 ali nos jogos antigos, eu agradeço. Brincadeira. Não, já pensei nisso. A minha companheira me deu uma bronca, porque ela me vê lavando louça e ouvindo o lado B do Rio. E, pra que isso? Tá com pressa do quê? Eu falei, eu gosto. Não é questão de pressa, não. Eu gosto mesmo da coisa mais veloz. E aí fiquei pensando nisso, né? De como a gente tá acelerado, né? Ver um jogo 90 minutos, um jogo antigo, concentrado, tem que ser um exercício mesmo e eu gosto também. Às vezes, não em todos os programas, mas em alguns deles, sim, últimos, eu assisti jogos inteiros também. Eu já te disse que fosse o futebol inventado hoje, ele teria 2 tempos de 20 minutos, né? Porque o futebol tem 45 por 45 porque era uma demanda de atenção viável para a sociedade da época, né? Em 1800 e alguma coisa, lá, quando o futebol foi criado, as pessoas tinham 45 minutos para te dar de atenção com um intervalo e depois mais 45. Hoje ninguém tem esse tempo, né? As pessoas... você está falando com as pessoas e a pessoa... olha pro celular em o menos de 30 né? segundos. Então um jogo de Principalmente futebol... os produtores, viu? O produtor é frito, né, cara? Minha nossa. Produtor e produtora. Pessoal, sentou pra tomar um café, guarda o celular, né? Isso. Vamos ter o mínimo decoro. Eu sei, a vida tá corrida pra todo mundo. Eu também vejo Twitter deitado na cama. Também sou fritão aí, século XXI, mas... exercitar, né, o decoro, né, da relação pessoal. Exato. E eu estendo isso, inclusive, para minha companheira, né, a Roberta Nina, me vi hoje, ela tá com dorzinha de cabeça, torcicolo, essas coisas tudo, e eu vou fazer a massagem, né? Eu, não sei se você sabe, eu sou um massagista de razoável para bom. Não tive essa experiência. Mas quando eu vi, o que eu tava fazendo? Massagem com pressa. Apertando os negócios com pressa, como se eu tivesse, sei lá, esfregando uma roupa no tanque, né? Sim. A gente tem muita dificuldade hoje em dia de se dedicar a uma coisa e desfrutar parar das coisas, né? Com calma. Como você assistiu Breaking Bad? Assisti. Quando Gus Fring tá... monstro! Tá cozinhando. Ele tá tranquilo. Né? Corta a cenoura numa boa. Entendeu? Fazer os movimentos como tem que ser feito. Às vezes mas é que na muquia ele é sangue no zóio, né? Então ele tinha que ser tranquilo na cozinha pra na muquia ser sangue no zóio. Ali é uma falsa tranquilidade, né? É uma falsa tranquilidade. Eu vi Breaking Bad agora, né? Um tempo de atraso. E fui ler as coisas. Puta série, né? Agora vem o filme aí, né? Comecei a seguir os caras no Twitter, né? Mas é uma merda. Seguir ator no Twitter é uma merda. Ator americano, então, não recomendo. Mas eles postaram lá que vem o filme aí, né? Pois é, eu vi um trailer de 1 minuto. Não é nem um trailer, né? Um teaser, né? Teaser! Eu sou contra, né? Eu acho que história... Acabou, né? Acabou. É torcer o tubo da pasta de dente, né? Eu tenho certeza que quando... A não ser que o diretor venha aqui na minha frente e me fale, quando eu escrevi o último capítulo, eu já estava pensando em deixar essa ponta aberta. Porque não é a impressão que eu tenho, né? A impressão que eu tenho é que eles estão reinterpretando o final do último episódio para vender um pouquinho mais de história pra gente. Depois do Toy Story 4, eu não duvido mais de nada. É a prova que dá pra ir até o 90. Dá pra você ir fazendo um falso final atrás do outro falso final e um dia eles acordam de novo. Afinal são brinquedos, né? Por que não? Se a premissa é absurda, pode ser repetida. E por que não o Toy Story 90 são eles descendo pelo ralo da privada e acordando num lixão, né? E a coisa vai que vai. Aliás, os Velozes e Furiosos estão no 9, né? Daqui a pouco não existe nem mais carro. Em cidade mais pra eles barbarizarem. Que coisa louca. Você sabe por que chama Pardal, o negócio que dava multa nesse país? Porque fica ali parado, mas Pardal não fica parado. Por que é Pardal? Pardal, não sei. O Pardalzinho que multa ali, O Pardalzinho. Aliás, levei uma multa idiota na última estrada aí que gosto nem de lembrar.
Todas as multas são idiotas, a não ser que você esteja com a pressa que a gente já condenou aqui. Vamos subir um gol para começar este programa. Quem vai bater lá pela ponta esquerda, preparado pelo time do Fluminense. Ele vai bater para dentro da grande área. Adriano Magrão pede na cabeçada. Carlos Alberto sai da grande área. Até a marcação ali do Felipe Santana. Vai bater, correu o Júlio César. Bateu pelo alto em curva. Subiu, tentou cabeçada na zaga. Dominou, tentou, brigou pela bola. Ainda ali Adriano Magrão. Cruzou, bateu no peito, Aroca, tirou, entrou. Roger Machado, hoje técnico. A gente começa essa história com este gol, um gol marcado em 2007 em Florianópolis, o gol do título da Copa do Brasil daquele ano, Fluminense, campeão da Copa do Brasil de 2007. Paulo Júnior, aquela vitória do time do Renato Gaúcho que deu ao Clube Carioca a chance de jogar a Libertadores de 2008, razão desta edição do Meu Time de Botão, a história que nos une nessa tarde de setembro, Paulão. É curioso que o Roger virou Roger Machado, mas não virou só Machado, né? Ninguém fala o Machado. Boa tarde, Machado. Paraná te abraça. O Paraná te abraça, não tem. Me lembro quando o Rogério foi técnico do Flamengo, que saiu numa manchete de jornal, blá blá blá, diz Lourenço. E aí o Mauro César chicoteou num bate-bola vespertino dizendo que não existe uma pessoa chamada Lourenço. É o Rogério. Se quiser chamar de Rogério Lourenço, o problema é teu. O Roger vai meio por aí, né? Roger Machado, pra ter o nome composto, mas é o Roger. O Fluminense, com esse título de 2007, voltaria à Libertadores depois de 23 anos. Pois é. E esse ano de 2008 do Flu foi intenso, cravado de histórias legais, e a gente vai contar algumas delas, não sem antes cantar a ficha técnica da final da Copa do Brasil, para que a gente veja quem foi que colocou o Flu lá. O Fluminense, campeão da Copa do Brasil, alinhou em Florianópolis com Fernando Henrique, Carlinhos, Thiago Silva, Roger e Júnior César. Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto. Alexi Dias e Adriano Magrão. O técnico Renato Gaúcho. Entraram David, Thiago Neves e He-Man Rafael Moura. Fluminense de Wilson, Anderson Luiz, Felipe Santana. Eu falei Fluminense? Falou Fluminense. O Figueirense, então, dono da casa, né? Jogando lá no Orlando Scarpelli, o jogo de volta. O Wilson no gol, Anderson Luiz, Felipe Santana, Chicão e Vinícius. Não, vou contar na escalação correta. Perfeito. Felipe Santana, Chicão e Vinícius. Time com 3 zagueiros. Confere? Confere. Anderson Luiz na direita, André Santos na lateral esquerda. Estão aí, então, os 5. Do meio para frente, Diogo, Henrique, Rui, Cleiton Xavier e Vitor Simões. Entraram Edson Fernandes, Ramon Costa, o técnico Mário Sérgio, ele mesmo. O Figueirense recebia o jogo de ida em casa, em Florianópolis, depois de empatar por 1-1 no Maracanã. Um bom time do Figueirense. E tem uma coisa que vale citar, que na virada do século, os times da Libertadores deixam de jogar a Copa do Brasil, né? Uhum. Então, com todo respeito aos elencos aí de Fluminense e Figueirense, claro, final é final, título é título, vale lembrar que é um tempo de uma Copa do Brasil um pouco esvaziada, né? Que permitiu a alguns times chegarem, né? Não à toa é título do Paulista, é título do Santo André, é Figueirense na final, time que não estava acostumado a estar no topo, né, das competições nacionais, andando na Copa do Brasil. Vale lembrar, por exemplo, que o São Paulo, tricampeão, talvez o grande time desse momento do futebol brasileiro, não jogava a Copa do Brasil, né? Então, jamais saberemos quantas Copas o São Paulo de Muricy teria vencido. Só um detalhe de como a Copa do Brasil ficou com um caminho um pouco mais aberto, né? Aumentaram as vagas na Libertadores e, ao mesmo tempo, tiraram esses times da Copa do Brasil bem nesse período aí, 2001 até agora há pouco. E a gente gravando isso em 2019, né? Como é engraçado, né? A lógica da Copa do Brasil hoje é exatamente oposta, né?
Se nesse tempo quem jogava Libertadores não participava da Copa do Brasil, agora hoje em imploram para ganhar, né? Hoje em dia participam como beneficiados imensos, né? Eles já entram na fase final e praticamente espremem os outros participantes a duas, três vagas ali quando o caldo engrossa. Os times voltaram a jogar em 2013. O último campeonato sem os principais foi 2012, que é simbólico. O Palmeiras ganha sendo rebaixado. Então mostra que o nível estava um pouco baixo. Mas o Fluminense de 2007 também chegaria à Libertadores via Brasileirão. Ficou com 4º lugar e chegaria, né? Pegaria, não sei se não me recordo se teria pré-Libertadores, mas chegaria na Libertadores. Naquele Campeonato Brasileiro de 2007, o Fluminense teve um bola de prata, o Thiago Silva, The Monster, e o bola de ouro, Thiago Neves. De nada, até então com bastante espinha na cara. Uma boa base do time que, mantida, pedia reforços para voos mais altos no ano que vem. E a Unimed, a patrocinadora, que era mais do que só um patrocínio, né, tinha algo parecido com cogestão ali, decidiu investir nesse sonho e o seu primeiro gesto chamava Ricardo Lucas, mas atendia por Dodô. Dodô, vírgula, o artilheiro dos gols bonitos, vírgula. Era muito querido pela torcida do Botafogo, onde teve uma passagem exuberante, muito boa na primeira vez por lá, e uma segunda passagem em 2007, mais tumultuada. Ele acabou sendo pego no doping, um caso que ofuscou os 15 gols dele no Campeonato Brasileiro e, de certa forma, deixou a relação com a torcida alvinegra, com o clube, um pouco diferente daquela impressão só de alegria da outra passagem. Rolou um jogo de empurra-empurra na questão do doping e teve uma sensação de abandono por parte do Dodô. Ele acabou se sentindo desprestigiado, pouco amparado pelo clube, foi suspenso por 120 dias pelo STJD, mas depois de cumprir 25 dias acabou absolvido pelo pleno da entidade. A FIFA entrou na parada, pediu revisão, deu um rolo danado e nesse meio tempo, ali, janeiro de 2008, o Dodô largava o Botafogo e entrava nessa barca boa, num time muito mais endinheirado e estruturado que era o Fluminense da época. Outro nome de peso. Em 6 de janeiro de 2008, o contrato de Conca com o Vasco da Gama se encerrava. Pouca gente costuma lembrar rápido, assim, né? Muita identificação do Conca com o Flu, mas ele era muito querido pelos vascaínos, ele jogou bem no Vasco. O River Plate era o dono do passe do Conca e só aceitava negociá-lo novamente se fosse em definitivo, sem mais empréstimos. E o Vasco não quis ou não pôde, não tinha como pagar, deixando assim a brecha para que o Fluminense Futebol Clube, apesar de todas as juras do Conca de não traição aos vascaínos, o Fluminense levou o Conca para as Laranjeiras. Tá muito frio ou tá muito quente, Paulo? Eu preferia mais frio. Mais frio? E estamos no limite aqui. Aos 32 anos, o Washington, coração valente, estava em grande fase no Urawa do Japão, jogou Mundial de Clubes contra o Milan do Kaká e Tava numa boa fase, tava mostrando, né, que tinha bola, apesar dos 32 anos, para ainda jogar num nível muito alto. O Fluminense se empolgou e trouxe o Washington de volta para o Brasil. Ele fechava assim a lista dos principais reforços do tricolor carioca, que também levou Gustavo Neri, veja você, e Leandro Amaral, outro cara que vinha de São Januário, estava jogando no Vasco da Gama. Leandro Amaral não marcou época no Fluminense. Em 19 de janeiro, começa a temporada regular do Fluminense. Pela Taça Guanabara, 2-0 Fluminense sobre o Cardoso Moreira. Cadê hein? você? Cadê o Cardoso Moreira? É sério isso aqui? É sério. Os gols foram de Thiago. Você conferiu isso aqui? Que isso? Vou ver se eu acho aqui o símbolo do Cardoso Moreira. O Cardoso Moreira jogou a primeira? Jogou. Do Carioca? Tem 10 anos? Jogou. E aí a loucura que é a cabeça, né? Aliás, eu recomendo o livro do professor Siddhartha, né? Que ajuda a entender os sonhos, né? Como a nossa cabeça
junta as coisas, como o subconsciente se manifesta. Eu li Cardoso Moreira e veio um borrão na minha memória. Chuta as cores. Não tem ideia. Vermelho, preto e branco. Vermelho, preto e branco. Os gols foram do Thiago Neves e do Cícero, e dali em diante foram 23 gols em 7 jogos, num ótimo desempenho pela Taça Guanabara, um número bastante expressivo. Mostrava que o Fluminense enchia a torcida de otimismo, e nessa campanha teve inclusive um 4-1 sobre o Flamengo. Fluminense 4, Flamengo 1. O Flamengo de Cleberson e Tardelli, que não quer dizer... Eu não entendi. Eu não entendi esse aposto aqui, não. É pra gente ver como tava a situação, né? Aliás, todo dia é o aniversário da apresentação do Cleberson e do Cristiano Ronaldo, né? No Manchester United. Que saco, né? Também. Que saco. Esse é o Flamengo. É uma história paralela, né? Esse é o Flamengo que perderia do Cabanhas. Do América do Cabanhas nas oitavas de final. Esse 4-1 teve 3 gols do Thiago Neves. A gente ainda vai ouvir nessa história aqui um hat-trick do Thiago Neves num jogo importante. A final, né? No caso, a final da Libertadores. O Fluminense parecia um rolo compressor, mas parou na semi. O Botafogo de Lúcio Flávio e Cuca bateu o tricolor na semi e foi fazer a final da Taça Guanabara. Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Passageiro da agonia. Essa derrota para o Botafogo foi em 16 de fevereiro, 4 dias antes da estreia na Copa Libertadores da América. E o que valia mais no fim das contas? A campanha até aqui ou uma derrota na hora que precisava, né? Na hora que precisava mostrar resultado. Da onça beber água. No fim das contas, vamos passar o elenco que viajou para o Equador. Os relacionados que saíram... Já tinha Twitter, né? Em 2008. Acho que já. Goleiros, Fernando Henrique, Diego e Ricardo Berna. Sabia que uma vez eu fiz uma matéria com o Ricardo Berna? Eu era um estagiário da Men's Health. Você fez isso. E precisava achar um jogador que tivesse uma SUV porque morava no interior. E aí era o Ricardo Berna. Que coisa. Obrigado, hein, Ricardo Berna, por atender o celular. Zagueiros, Gabriel, o lateral, filho do Vladimir. Thiago Silva, Luiz Alberto Fala, Júnior César, Roger Machado, Rafael, o gêmeo, né? O gêmeo? Acho que era o gêmeo, deve ser o gêmeo. Carlinhos, o que fez o gol outro dia aí? Isso, que joga nas duas. E Anderson. Meio-campistas, Igor, aquele Igor com Y, né? Arouca, ele mesmo. Fabinho, hoje estudando para ser treinador. Maurício, Romeu, Dario Conca, David e Tartá. E atacantes, Washington, Thiago Neves. É meio Thiago Neves, né? Dodô, Cícero, que era meia, mas nesse ano com o Renato jogou no ataque. E Alan. Técnico Renato Gaúcho, o primeiro jogo desse Fluminense na Libertadores, por uma coincidência rara, foi contra a LDU, o time que o Flu reencontraria meses depois na decisão. Em 20 de fevereiro, o branco lá do Equador e o tricolor do Rio de Janeiro ficaram no 0-0, resultado considerado bom pelos cariocas, afinal é estreia, competição nova, nervosismo, frio na barriga, a viagem, né, logística, enfim, 0-0 para começar a Copa Libertadores. E a campanha engrenava na segunda rodada. Gol de Thiago Neves contra o Arsenal de Sarandi da Argentina, abrindo um caminho que terminaria com meia dúzia de bolas no filó. O segundo gol daquele jogo de estreia em casa foi do Dodô. Dodô fez 2-0. O Dodô faria bico ao longo da campanha porque ele não foi titular na maior parte dela, né? Ele chegou para jogar... Reserva de luxo. Reserva de luxo, porque o Cícero cumpria a tal da função tática. O terceiro gol deste jogo foi marcado por Gabriel e começa a explicar a força daquele time pelas laterais, né? O Renato Gaúcho usava e abusava dos dois laterais, eles eram muito explorados no ataque. Tanto o Gabriel quanto o Júnior César eram de natureza própria muito ofensivos. Esse jogo foi 6-0, a gente vai ouvir o último gol desse jogo, que foi marcado de falta de longe pelo glorioso Thiago Silva, The Monster. Partiu Thiago, fez a rolada pro Cícero, bateu de longe. Gol!
chutando de longe. A narração tá falando que o gol foi do Cícero. Mas é do Cícero, não? É do Cícero? O gol de falta do Cícero, né? Mas é do Thiago? É que teve um gol do Thiago também, eu sei lá. Vai ver, me deu um lapso aqui na minha cabeça, o gol era do Thiago, de longe. Enfim, o Fluminense jogou com Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César, Igor Arouca, Conca e Thiago Neves, Dodô e Washington. Foi uma grande estreia, o Dodô marcou mais uma vez, fez um golaço no segundo tempo, 4-0, e tinha também o gol do Washington. O Washington fez o quinto, o sexto gol foi esse de falta que a gente ouviu agora. O gol do Dodô é o gol que rodou por muito tempo, né? Ele se posiciona para pegar de primeira, né? Uma bola na entrada da área, marca um golaço, era o cartão de visitas daquele Fluminense e acabamos nem citando o Conca, né? Que acabou, né? Passou a ficha dos gols. O Dodô acabou sendo a grande estrela dessa estreia. 2 gols, 2 passes e sofreu as 2 faltas que renderam os outros gols. No fim das contas, foi um 6-0 com a cara do Dodô e marcando esse time de Conca, Thiago Neves, Dodô, Washington, como você citou, muitas vezes com Cícero, que cumpria ali uma função que o Renato pedia. O terceiro jogo foi no Paraguai, contra o Libertad, um grupo sem galinha morta, como vocês podem ver. Com todo respeito ao Arsenal de Sarandi, que na época era bom, embora seja um time pequeno. Vitória fundamental no Defensores del Chaco. O Samúdio, quando que vem pro Brasil o Samúdio, hein? O rei da especulada, ele e o Moreira. Que cortaram de árvore para rodar lance, né? Com notinha do Samúdio. Samúdio fez 1-0 e a virada começou quase no intervalo. Jogada de Gabriel pela direita, cruzamento na medida, gol de Washington. Aos 5 do segundo tempo, escanteio pela direita e mais uma vez o Washington aproveitando um rebote. O nome do jogo agora foi o Camisa 9, o Coração Valente, e com 7 pontos e ainda 2 jogos em casa a fazer, o Fluminense via de perto a vaga para as oitavas. Começa o retorno da primeira fase, o Cícero de cabeça abre o placar na volta contra o Libertad no Maracanã. O mesmo Cícero faz o cruzamento para o gol de Thiago, o zagueirão, 2-0, e o Fluminense chega aos 10 pontos, praticamente classificado e tranquilo para seguir nas rodadas finais, tanto que Arsenal e Fluminense foi uma jornada bem sem graça do time carioca, perdeu por 2-0, se permitiu, né? Tinha uma gordura, foi sem pressão nenhuma lá para a Argentina e não conseguiu segurar o Arsenal. Na última rodada, Fluminense e LDU estavam empatados com 10 pontos e o jogo no Rio de Janeiro decidiria quem seria o primeiro do grupo, o que vale bastante, né? Vale decidir em casa nas oitavas e no caso de Fluminense e LDU, eles não sabiam ainda, mas seria decisivo para que a final da Libertadores tivesse o segundo jogo no Maracanã e não no Equador. Mais uma noite de Cícero em impressionante primeira fase, hein, Cícero? Aí a gente entende porque que o Renato Gaúcho quis o Cícero quase 10 anos depois no Grêmio. A gente já vai falar de mata-mata de Libertadores. O Fluminense conseguiu o primeiro lugar do grupo, bateu a LDU, mas antes, vale dizer, a Taça Rio, o Fluminense teve um bom desempenho na Guanabara e teve também um bom desempenho na Taça Rio. O time estava jogando bem, jogando de maneira ofensiva, fazendo muitos gols, mas acabou outra vez derrotado pelo Botafogo na fase de grupos. Não mudou muita coisa porque o Tricolor foi para a semifinal da mesma forma e na semi enfrentou o Vasco de Edmundo, Jean e o Jean e uma torcida que disposta a xingar o Conca sempre que ele pegava na bola. E dessa vez teve vitória nos pênaltis, 1-1 no tempo normal, o gol do Fluminense marcado por Thiago Silva, e vitória nos pênaltis. Como Taça Guanabara, Taça Rio, naquele formato, ficava e fica assim no afeto do torcedor, vamos ouvir os últimos 2 pênaltis do Fluminense tirando o Vasco do Campeonato Carioca, e naquele momento tirava mesmo, o Vasco não tinha mais chance de título. Autorizado, Pablo para a bola, paradinha na trave! Boa distância, foi lá para a meia-lua. Se converter, o Fluminense está na final da Taça Rio. Autorizado, Gabriel, vai para a bola, pela direita! É gol do Fluminense na final da Taça Rio! A
corridinha do Gabriel para bater pênalti era uma das coisas mais ridículas da década. Acontece que na final veio o terceiro duelo e a derrota para o Botafogo encardido, aquele time do Cuca, asa negra daquele Fluminense, mas nem por isso campeão. No fim das contas, quem levou o estadual foi o Flamengo. Ao Flu, boas partidas, bons sinais, mas a sensação que ainda faltava alguma coisinha no jogo decisivo para o time bater campeão, e isso não podia faltar se o time quisesse levar a tão sonhada Copa Libertadores. Deixa eu bater campeão. Bater campeão é bom, né? É bom, né? Mas acho que, eu sei lá, eu só ouvi com o Luxemburgo isso. O Tite, né, fala isso o Tite também fala. É. Oitavas de final. Eu só falo aqui. Só aqui? Na vida real eu não falo, não. No programa eu acho que fica bonito. Nas oitavas, fase final, mata-mata de Libertadores, o Fluminense, coube ao Fluminense dançar com um par que pisa no pé. Nacional de Medellín. Cruzamento pouco interessante, mas faz parte. O Nacional tinha o Ospina no gol, o goleiro mesmo, que teria grande carreira pela seleção. O Zuniga na zaga, aquele que quebrou de propósito o Neymar. E deu no meio, a bola viajou, ele falou, vou quebrar a costela. Mas o Fluminense tinha, no pau a pau ali, realmente um time superior. O cenário ficou ainda melhor quando, aos 19 minutos do primeiro tempo do jogo de ida, Júnior César foi derrubado pelo Ospina na área, o juiz deu pênalti e expulsou a famosa tripla punição que os velhinhos da International Board tirariam exatamente por causa desse lance, né? Dizem que, que a reunião da FIFA, os caras metem o Ospina lá, derrubando o Júnior César. Hoje em dia não expulsa mais, né? Não expulsa mais goleiro, é pênalti amarelo. Thiago Neves transformou o pênalti em gol e no segundo tempo, com 1 a menos, os briosos colombianos chegaram ao empate. Tava até que tudo bem. Com 1 a menos muito cedo, falta gás no fim. E por isso, talvez por isso, Conca tenha achado com mais facilidade um espacinho aos 30 do segundo tempo fora da área para chutar de longe e marcar o gol que deixaria o Flu em vantagem. 2 a 1 fora de casa, duelo em relativa tranquilidade para o Maracanã, e de fato foi sem drama, né? O Fluminense passou de fase tranquilo. No começo do segundo tempo, de cabeça, o Roger abriu o placar no Maraca e o Flu caiu, o Flu garantiu a vaga para as quartas de final. E nas quartas, o adversário era o indigestíssimo São Paulo Futebol Clube. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Fazer uma nota de desagravo aqui, tá, Paulo? No nosso trabalho de pesquisa, né, a gente tem algumas pessoas que são referências, né, como torcedores, como pessoas que entendem da bola e tal. E a gente busca quem... Ninguém tem melhor memória sobre um time do que o torcedor, né? Torcedor que lembra de coisas absurdas. Fagner Torres, apresentador do Lado B do Rio, programa que sai aqui na Central 3 toda sexta-feira, um navio corsário aí no jornalismo. Uma pedra descendo o morro e caindo na cabeça das pessoas. É isso aí. O Fagner Torres me falou, este programa eu não vou ouvir, porque esse Fluminense me faz chorar, me então causa vá mal. Merda, Fagner Torres. Já que não tá ouvindo, vou deixar aqui meu xingamento Aí público. fui atrás do Carlos Giraldelli, o moço da Sépia, nosso parceiraço aqui, que é um São Paulino de amarrar no pé da mesa. Mas aí é mancada com o cara, amarrar no pé da mesa. O que ele lembra, né? O que ele lembrou desse duelo e tal. Ele falou, este programa eu não vou ouvir, porque eu me sinto mal com esse programa. Que vá a merda o nosso Carlão Giraldelli também. Então é brincadeira, né? Eu pensei em fazer o programa em espanhol e mandar lá pra Quito, pra torcida da LDU, pra ver se alguém ouve. Campeão mundial de 2005, campeão brasileiro em 2006 e 2007, mentalmente imperturbável. Rolou essa... Calma aí. O texto do Leandro e a mim, as madrugadas tão boas, hein? Imperturbável. É o time que não se perturba. Isso. Não se incomoda. Sob o comando de Muricy Ramalho e com um reforço gigantesco de Adriano, o Imperador. Esse era o São Paulo, com muito mais experiência internacional, muito mais rodagem que aquele Fluminense,
que há muito tempo não jogava uma Taça Libertadores. Mas, por outro lado, o trunfo do time carioca era decidido no Maracanã, o que tornava o duelo ainda mais picante, né? Sublinhou Leandro Amin no roteiro. O favorito era o tricolor paulista para quase todo mundo, ainda que muita gente considerava que aquele tricolor carioca era um time dos bons. E os primeiros 30 minutos no Morumbi davam razão a quem achava que o time do São Paulo tinha mais caixa. São Paulo abriu o placar aos 19 minutos e já tinha feito um gol anulado pouco antes, jogava muito mais bola. A sensação é que o São Paulo, campeão de tudo ali naqueles anos, não cairia para o Fluminense. A gente vai ouvir o gol de Adriano Imperador, o Didico, 19 do primeiro tempo, e com pinta de que viria mais o São Paulo abrindo o placar. Agora tem São Paulo, Hugo limpou no comando para Adriano, ajeitou, rolou para Dagoberto, invadiu, bateu, largou o goleiro, bateu, Adriano, é gol! Gol! Do São Paulo! Adriano, sempre ele, camisa 10. Bateu cruzado, Zé Luiz desvia. 1-0 São Paulo, gol de Adriano, e o Fluminense fez um bom segundo tempo. Segurou o São Paulo, conseguiu até dar uma ensaiada lá no ataque, mas pelos primeiros 45, principalmente pelos primeiros 30 minutos, pode se considerar saindo no lucro. Ainda assim, com essa narrativa, as melhores 2 ou 3 chances da etapa final foram do São Paulo. Ou seja, o Fluminense, ainda que tenha colocado as manguinhas de fora, tal, chegou perto do empate em alguns momentos, o São Paulo também criou no segundo tempo, chegava cheio de otimismo para o jogo de volta, o jogo do Maracanã, e a gente faz uma gracinha aqui. Nesta quarta, Taça Libertadores, Fluminense e São Paulo, ao vivo do Maracanã. Nesta quarta, depois de 2 caras. Esse cara não vingou, né? Esse cara é o cara meio da praia, não é? E sei lá, ele parece o Pelengeiro também, o cara eu que acho conta que ele... as notas. Eu toparia ser o sexto, sétimo homem da vinheta. Fluminense no Maracanã, Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César. Igor Arouca, Conca, Cícero, Thiago Neves e Washington. Dodô no banco, entrou o Dodô, entrou o Maurício, entrou o Alan. São Paulo, Rogério Ceni, Jean Carlos, depois de Joilson, Alex Pirulito, Miranda e Richarlison. Zé Luiz, Fábio Santos, O Vida Louca, Hernanes e Hugo, depois Jorge Wagner. Dagoberto, depois Aloísio e Adriano, o Imperador. Não matou na ida, ficou tudo aberto e o Washington abriu logo cedo o placar para mostrar que o Fluminense estava vivo, duelo igualado, mas tinha questão do gol fora. Se o Flu levasse um gol, ele ia precisar de 3. Ia precisar fazer 3-1, né? Ia precisar tirar essa vantagem. O primeiro tempo ficou meio travado, até que Aloísio serviu o Adriano aos 24 do segundo tempo e o São Paulo empatou. Faltando 20 minutos, o Fluminense tinha que marcar 2 gols. Contrariado, puto da vida em ficar no banco, o Dodô entrou em campo para essa reta final no lugar do Arouca e o Fluminense foi pro tudo ou nada. Assim que entrou, Dodô, e São Paulo inclusive, marcou o 2-1 e aí o Fluminense ficou por um golzinho para eliminar o recém-campeão do mundo. E veio o pacote completo de agonia, de loucura. No último minuto, gol da classificação com Washington, vem a batida do escanteio e o coração valente sobe mais que todo mundo para fazer o 3-1 e levar o Fluminense à próxima fase, eliminando o poderoso São Paulo. Pra mim, um dos jogos da década. Jogaço. Um dos jogos da década foi foi o último dia que eu vi o Luiz Fernando Bindi, um amigo muito saudoso, e foi o dia de final de Champions League. Você se lembra disso, Paulo Júnior? Quarta-feira, véspera de Corpus Christi, né? Foi Chelsea e Manchester, o dia que o
que o John Terry escorregou na hora da cobrança lá, ia ser campeão da Europa. Ele mesmo. Foi nesse dia, de noite, ia ter esse Fluminense São Paulo maravilhoso. O jogo é tão histórico que a gente vai ouvir todos os gols, são 3 minutinhos de áudio, mas vale a pena. Subiu, olha o Rogério, ficou indeciso, bola, tentou o Washington, encostou, entrou! Gol! Depois de tanta pressão, na frente do Rogério Ceni, com o Júnior César chutando, batendo na zaga, Cícero de cabeça, tentou, o Washington escorou, à esquerda do goleiro Rogério Ceni, desviando a bola pro fundo do barbante, o Washington camisa 9, depois de 8 jogos sem marcar, ele encontra o caminho do gol, camisa 9, eu confirmo, aos 12, valeu Fluminense 1, São Paulo 0. Estou rolando, entregando, agora para Chulapa, vai na esquerda, driblou de novo, cruzou pelo alto, cabeçada, entrou. Gol! Do São Paulo! Adriano, numa bobeira da zaga do Fluminense, a bola vem pelo alto, Adriano cabeceou na frente do goleiro Fernando Henrique, que nada podia fazer. Adriano de cabeça marca o gol de empate aos 25 do segundo tempo. Agora o Fluminense precisa fazer 2 para passar para a semifinal. Meu amigo, o Fluminense voltou de novo, olha o chute de Dodô, a bola vai entrando, entrou! Fluminense! É logo na saída, né, Paulo? O Dodô entra em campo antes da saída, o Fluminense dá a saída e faz 2-1. Dodô, aos 26, um minutinho depois, desempata. O Fluminense está na frente. Tá faltando só umzinho e tem tempo para Dedé o Dodô. 2-1 Fluminense. Vai bater, tá na hora do terceiro. Bateu pelo alto para cabeçada, entrou. Gol! Do Fluminense! Washington! Tava na hora do terceiro! Eu tava acreditando! Pelo alto! Escanteio cobrado! O Washington de cabeça aos 46! E pós-jogo, vamos ouvir um pouquinho o amigo da casa, Marcelo Correge. Ele tava no gramado pela Rede Globo, né? E tentou entrevistar ali o Washington, aquela loucura de saída de campo. Entrevistou. O Washington tem o que falar, falou legal. Vamos ouvir. Num ataque cercado de amigos, com muitos gols, 13 até a noite de ontem. Mas ultimamente, tudo estava mudado. Foram 8 jogos sem gols, 59 dias. Mas o último capítulo desse jejum do camisa 9 tricolor acabou em grande estilo. Lágrima de emoção, desabafo, acho que Deus estava guardando alguma coisa de bom para mim. Parece apelativo, mas não é. 46 do segundo tempo, sozinho contra 3 zagueiros adversários. Tá aí o Washington, coração valente, emocionado, achando explicação divina pro seu gol. E não tinha muita gente em torno dele, né? Muita. Segura o cara, né? Segura um homem, dá um jeito. Né? Só para contextualizar, né? Em fevereiro de 2004, ou seja, 4 anos e pouco antes desse gol, o Washington foi diagnosticado com um problema no coração que abreviaria a sua carreira. Porém, ele, 4 anos depois, se viu livre desse quadro clínico horrível, né? Ele se curou, o que para alguns médicos, inclusive, é um caso de exceção, é um caso de difícil explicação. O Washington se curou como poucos atletas de sua condição clínica no coração e ainda tinha muita história para contar. Essa foi uma delas. Semifinal, que segundo Fiore Giliotti, os grandes jogos eram as semifinais, né? Porque a final já muito nervosismo, né? Aquela coisa. Semifinal que pega
Fluminense e Boca, de novo decidindo no Maracanã. O torcedor tricolor via o sonho da Libertadores ganhar contornos de realidade, mas o cenário aqui seria complicado e diferente, porque o Boca de Palácios, Palermo, Riquelme não teria bomboneira. Seria um enfrentamento ao Boca sem visitar o estádio tão famoso. O jogo aconteceria no Cilindro, a cancha do Racing. Mesmo assim, esse trio, esse time de muito respeito, ofereceria um desafio tão grande quanto o São Paulo. Claro, depois de um gigante, era outro no caminho. 800 tricolores foram para a Argentina com ingresso no bolso. Alô, Diogo Leal! Diogo Leal disse que foi, hein? E logo cedo, bola do Palermo para Palácios, passe de Palácios para o gol de Riquelme, 1-0 para o Boca Juniors. E que não durou tanto assim. Pouco depois, a bola parada do Flu funcionou. Thiago Neves tocou nela, encontrou Thiago Silva de cabeça, 1-1. Consegui empatar ali depois da pressão do time da casa. No segundo tempo, o jogo teve um grande destaque, né? Fernando Henrique, ele trabalhou demais nesse segundo tempo. Fez 2, 3, talvez 4 defesas importantes antes de não conseguir fazer a defesa na falta que Riquelme cobrou. Bom, hein? Era bom o Riquelme, né? Bom. Gol de falta do Riquelme, 2-1, e era justo naquele momento. O Boca fazia um bom segundo tempo, mas é notável que esse Fluminense sabia sim reagir, e o Fluminense saiu mais uma vez das cordas. O time cresceu de produção no momento mais caótico do jogo, e muitos times nesse momento, né? 2-1 contra o Boca. Vamos deixar para fazer 1-0 no Maracanã, né? Não, o Renato Gaúcho estimulou o Fluminense a atacar e foi premiado com um gol mais perto do fim da partida, um gol de Thiago Neves, que na verdade foi um frango do Migliori, né? Passou da bola, um contrapé meio que sem desvio, foi um gol bem feio, o Migliori, foi um frango, não foi um gol feio, mas foi um frango. 2-2, excelente para o Fluminense. Para mim, a maior unanimidade da história do futebol é o Riquelme para os brasileiros. Não Sim. tem outro. Nunca conheci um infeliz que dissesse que não gostava. Nunca vi. É um negócio de louco, não à toa. Não é tão difícil encontrar Riquelmes por aí. Festa espetacular no Maracanã para o jogo de volta. O Fluminense com 0-0 já passava, afinal tinha empatado por 2-2 lá na Argentina, mas tinha 90 minutos para segurar um calor da torcida e um Boca muito traiçoeiro, muito qualificado e que sabe jogar como poucos essa competição. O time do Renato Gaúcho tinha vocação ofensiva, começou atacando como sempre e em 10 minutos perdeu 2 chances importantes. Vamos passar a ficha? Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César, Igor Arouca, Cícero, Conca, Thiago Neves e Washington, o time base de sempre do Renato. Novamente Dodô saindo do banco, entraram também Maurício e Roger. O Boca, Migliori, Ibarra, Cáceres, Paleta e Rodrigues, depois Bocelli. Batalha, Vargas, depois Ledesma e Dátolo, depois Chaves. Riquelme, Palácio e Palermo. O técnico era o Carlos Ischia. O golpe do Boca Juniors sobre o Fluminense veio em um momento delicadíssimo. 0-0, segundo tempo arrastado, em andamento, lá pelos 15 minutos, para ser mais preciso, aos 12. Cruzamento da esquerda, Palermo se posiciona bem no segundo pau, nem precisa subir, porque se posicionou bem, e a bola foi do Dátolo, né? E o Palermo deu de cabeça, firme, ele estava nas costas do Júnior César e marcou. Boca 1, Fluminense 0. Con la pelota Boca, sigue Dátolo, marca Igor, se la lleva Dátolo, vuelve a encararlo, sigue Dátolo, quedó para su derecha, va Dátolo, tira centro, la busca Palermo, si la baja está Palacio, Palermo al arco, gol. ¡Gol! Vai emendar um Luiz Roberto? Eu vou emendar o Luiz Roberto aqui, que ele fala para um documentário do Baú do Esporte, né, na Rede Globo, ele narrou esse jogo, ele fala um pouquinho do ambiente no Maracanã nesse momento. Eu vou sair porque essa bola tá viajando alta. E olha, quando o Palermo faz o gol,
Eu confesso que aquele Maracanã acusou o golpe. Foi um Maracanã silencioso. A comemoração de Palermo. Artilheiro ídolo, o maior artilheiro da história do Boca. De cabeça no cantinho esquerdo entre a trave e o pé esquerdo. Mas esse Fluminense sabia responder na hora do momento adverso. Era fogo na bomba, como diria o outro. E o Boca segurou a vaga por míseros 6 minutos. De novo entrou o Dodô para aquele momento de ir para cima do rival. E em 5 minutos em campo, ele carregou a bola, sofreu uma falta perigosa e na cobrança veio o empate. Thiago Neves, sempre ele, no seu lugarzinho preferido, média distância, pela direita de campo, era o cobrador óbvio. Aí você pensou que você me pegava, mas eu lembro que o gol é do Washington. O Washington surpreendeu a todos, foi ele quem cobrou. Ele roubou ali a falta que era a cara do Thiago Neves, bateu de direita do lado direito e guardou 1-1. Tudo de volta a estaca 0, mas no Maracanã, em transe, o resultado dava vaga pro Fluminense. É, o negócio de melhor não mexer, né? Quando tava 0-0, tava bom. O 1-1, o Boca não tinha mais nenhum ambiente no Maracanã ali. E aos 25 minutos, o Conca marcou 2-1. Foi meio que um gol contra, mas pra mim é gol do Conca, sem querer fazer rima. E o Fluminense continuava, mesmo com o 2-1, né? Não podia tomar gol, porque o 2-2 levava pros pênaltis. Também não era... Se não eliminava, por outro lado também não classificava, e a gente sabe que, com todo respeito, o Fernando Henrique fez um grande campeonato e tal, mas não tinha o Dida no gol, né? Então era melhor passar do Boca logo cedo. A narração espanhola, que já narrou o gol do Boca, agora vai se dar o trabalho de narrar a virada do Flu. Hay tiro libre, para mí le va a pegar el zurdo Thiago Neves. Hay alguien que está fuera de la barrera, viene el remate, gol. Gol del Fluminense. Señoras y señores, Fluminense y Boca están 1-1 a los 17 minutos y medio de este segundo tiempo. De tiro libre empata el conjunto brasileño. Atrás toca para Cáceres. Domina la pelota Cáceres. Otra vez ahora para Ibarra. Qué partido en el Maracaná. Sigue Ibarra. La metió el negro Ibarra. Le quedó para Palacio habilitado. Ahí está Rodrigo. Y la pelota le quedó al arquero. Libre. No puede Batanga. Dodó que se la lleva. Aquí va Dodó, señoras y señores. Se viene el Flu. Le va a pegar Conca. En contra. En contra Ibarra. Señoras y señores, el gol del Fluminense. A los 26 minutos de este segundo tiempo le pegó Conca, se desvía la pelota de Ibarra, que se iba a cualquier... Fluminense 2-1, o Fernando Henrique fez uma outra partidaça. É importante fazer justiça a ele, porque como eu acabei de fazer, né, a gente costuma lembrar que ele não era um grande goleiro, mas ele fez sim grandes partidas nessa campanha. O Fluminense... E no finalzinho do jogo sai o terceiro, né? Exatamente, o Dodô marcou no finalzinho e não festejou, né? Não festejou. Tava puto, indo pra final puto. Exato, ele queria jogar, queria que a imprensa percebesse isso e perguntasse pra ele, levantasse a bola. Não tava muito afim de diplomacia, não. A gente tem agora o Washington falando sobre a cobrança de falta, que surpreendeu a todos, né? Não era pra ele ir pra bola, ele foi. E também o Fernando Henrique gritando que aqui é Bauru, rapaz. Com certeza isso é emocionante, é muito bom. Eu que sou centroavante, sou o responsável por tentar resolver as partidas, né? Então eu treino de tudo que é forma, cara. Eu tô lá, vendo dia a dia lá, eu treino de tudo que é jeito, tudo que é forma. Treino muita falta, por isso que eu tô sendo abençoado aí por Deus, novamente, por ter batido essa falta. Foi um momento importantíssimo na partida. Tá com pinta de campeão? Tá pintando, cara. Então, tá pintando. Nós tiramos 2 grandes clubes aí, São Paulo e Boca Juniors, então o Fluminense tá com tudo pra conseguir esse título. A comemoração se justifica da torcida do Fluminense. Sinta o Maracanã. Olha que espetáculo em 3 cores no maior estádio do Brasil. Luiz, diga, José Ilão. Aqui ao lado do Fernando Henrique, um dos heróis dessa vitória do Fluminense. O time mostrou força de campeão hoje, Fernando. Ainda temos 2 jogos.
mas demos passo para a final, que o Fluminense nunca tinha ido. Tenho que agradecer a Deus, minha família que tá em casa, rapaziada lá de Bauru, é tudo nosso, porra! Bauru. Fernando Henrique foi bem e levou o Fluminense à final. Na final contra a LDU, né, Paulo? Conhecido o time da primeira fase, era o reencontro contra a LDU, e o Fluminense tinha ainda 3 jogos pelo Brasileirão no caminho. É bom pra gente lembrar aquela famosa frase do Renato Gaúcho, que dizia que uma vez campeão da Libertadores, seu time ia brincar no Brasileirão. Não foi bem assim que aconteceu, o Flu acabou sofrendo mais do que queria na parte de baixo da tabela da Série A, mas naquele momento, junho de 2008, lembrando que a Libertadores ainda era mais no meio do ano que no final, ainda estava tudo bem, né? Era um tempo que a Libertadores fazia com que os times não ligassem muito pro Campeonato Brasileiro, e chegamos à finalíssima no estádio Casablanca, em Quito. Vou passar a LDU. Boa, 25 de junho de 2008. Ceballos, Cale, Araújo, Campos, Guerrón, Vera, Urrutia. Urrutia? Deve ser para mim é Urrutia. Urrutia. Manso, Ambrossi, Bolanhos, Biller, técnico Edgardo Balza. El Paton. Ele mesmo. Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto, Júnior César, Igor Arouca. Cadê você, Igor? Arouca, Cícero, Conca, Thiago Neves, Washington, entraram Roger, Dodô e Maurício. E azedou de cara. Primeiro minuto de jogo, Paulão. Primeiro minuto de jogo, gol da LDU e o inferno, gol do Biller, o inferno começava a se desenhar, até porque o Washington logo na sequência perdeu um gol na pequena área, livre, um gol que não costuma perder, só que o gol de Conca aos 11 de falta foi uma beleza, golaço com a ajuda da altitude, a bola viajou que só, reação do Fluminense, que ainda ia sofrer muito naquele jogo, como sofreu. Já aos 28 minutos, Guerrón fez o 2-1 e 4 minutos depois, Bolanhos fez o 3-1. A Libertadores começava a ficar em risco, a sensação é que a LDU estava atropelando o Fluminense e o baque veio ainda antes do intervalo, 4-1. Ou seja, você espera toda a história da humanidade para chegar na final da Libertadores e vai pro intervalo perdendo de 4-1. Foi isso que aconteceu com o Fluminense. E o que foi dito naquele vestiário no intervalo a gente não sabe, mas a gente sabe que foi preciso do Renato Gaúcho, muito latim, que ele passasse ali tudo que ele viveu no futebol para não desmontar de vez o time do Fluminense. Ele não trocou nenhum jogador, isso é digno de nota, né? O normal seria o técnico trocar alguém ali, e a postura do Flu foi outra na volta do intervalo. Thiago Neves, de cabeça aos 6 minutos, fez 4-2, ou seja, deu uma aliviada, diminuiu um pouco o estrago, era um placar menomale ali, e o Fernando Henrique, no fim da partida, fez um milagre, uma defesaça ali, bate na bola, a bola bate na trave, corre na linha, ele volta para a bola, uma defesaça, porque, olha, se ele não faz aquela, o 5-2 teria sido um desastre. Vamos para a final do Maraca, Paulão, uma semana depois, a cidade linda, o coitado do Fagner voltou para casa a pé nesse dia. Ah, é? Uma parte de Quito? Uma parte dele ainda vive nesta noite carioca. O cenário é de gala. Pela primeira vez o Maracanã vai proclamar o campeão da América. Você que se liga na Globo, que se liga na decisão. Hoje é um dia que a razão não explica. Hoje vale o título da Taça Libertadores da América. E a torcida do Fluminense do Tricolor. O branco da paz, o vermelho do coração, do sangue. Eu ia deixar mais o áudio, mas ele tá só numa caixa aqui. E também vai falar que o verde é a fidalguia, que não sei o quê. Então tá bom, né? Meio sacal isso. Só uma semaninha depois do 4-2, a torcida em peso no último treino nas Laranjeiras, aquela bagunça para buscar os ingressos, até garçom do clube social atuou de cambista, revoltou os sócios, o Washington era dúvida, sentindo dores, mas no fim das contas acabou escalado, enfim, aquele pré-jogo com todos os ingredientes de caos. Você vai soltar a escalação? Vamos soltar, vai, Luiz Roberto. São os mesmos da partida da última quarta-feira. Renato Gaúcho confirmou o time do Fluminense com a seguinte formação. O Fluminense vai a campo com o Fernando Henrique, número 1.
Gabriel, número 2, Thiago Silva, 3, Luiz Alberto, capitão, 4 e Júnior César, na lateral esquerda, número 6. Igor, 5, Arouca, 8, os 2 volantes. Conca, 18, Thiago Neves, 10, os 2 meias. Cícero, 17, 9, Washington, os 2 atacantes. Do time comandado pelo Renato Gaúcho, que busca também um feito inédito. Jamais um brasileiro foi campeão como jogador. Uma lembrança, viu, Paulo? Nessa noite eu tinha uma namorada na época, lá em lá em São José dos Campos. E aquela coisa, você já passou por isso também, né? De Nunca namorei uma pessoa de São José dos Campos. Mas já passou por ver a família da sua namorada e perceber que é você que é muito fritado e teu pai que era muito louco, né? Porque muito se falou na casa com meu cunhado, porque o jogo, porque o flu, porque, puta final, será que vai dar na janta ali? Começa o jogo, os caras estão cagando. Começou o segundo tempo, foi todo mundo dormir. 11 da noite, de quarta, foi todo mundo dormir. Isso não se faz, né? É muita loucura, tem que vir até o fim. Esse dia... Na maior diarreia que eu tive na vida, né? Eu fui ao banheiro 36 vezes numa noite, numa casa de praia em Itanhaém, e meu pai, desesperado que eu não ia ver a final da Copa Mercosul, ele comprou a parabólica. Naquele dia ele falou, não... Vou comprar uma parabólica, o moleque tá doente, não dá pra ir na padaria ver o jogo, não tinha TV lá na casa do Novo, meu pai comprou a parabólica e depois trouxe pra São Bernardo a parabólica. Coisas do Jornal do Dia. O Roberto Dinamite, naquele dia de final de Libertadores, estava vivendo seu primeiro dia como presidente do Vasco. Ele tomou bucha, hein, Dinamite? Vaza, hein? Outra notícia do dia de Fluminense e LDU. Dani Alves é o novo jogador do Barcelona. Ele tem aquela foto... Boa contratação, hein? Boa contratação. O cara chega no clube, tira aquela foto com o distintivo atrás. Assim. E aí a história vai contar, né? Se pode ser o Keyson, né? Que tem essa mesma foto. Isso. Ou o Daniel Alves. Exato. E a outra notícia da capa era a seguinte. O Ronaldo Fenômeno desempregado. Tinha acabado o seu contrato com o Milan e ele não era jogador de time nenhum naquele momento. No noticiário do jogo, raiva da torcida do Fluminense em relação ao Guerron, que vestiu uma camisa do Flamengo no desembarque no Rio, e o Fernando Henrique, que gostava também de falar bastante, disse, vamos ver depois do jogo, né? Já ficou ali criando um climinha com o time equatoriano. Também estava programada a festa do título no Sambódromo do Sapucaí, claro... na Sapucaí, claro, se tudo desse certo. E o Porcão, hein? Não achou nada do Porcão? Churrascaria fechada? Eu acho que tinha uma carne só pro Renato Gaúcho ali, né? Tinha. Com Dodô em campo, é bola na trave, depois é gol, é 3-1 de falta, é o que a gente vai ouvir agora. Não vamos nos alongar muito nesse momento, porque é o dia triste, né? Não deu pro Fluminense. E a gente é happy end aqui. O programa tem que terminar pra cima. Tem que terminar pra cima. O Guerron fez 1-0 logo no comecinho. E então ficou 5-2 no confronto. Só 3 gols poderiam colocar o Fluminense de volta na parada. E foi o que aconteceu. O Thiago Neves marcou 1, 2 e 3 vezes. A terceira vez é o que a gente vai ouvir agora. Tem também uma bola na trave e depois... finalmente o gol. Esquerdo, jogou pra dentro da grande área, mas da pequena área, mas jogou com muita força. Ficou para pro Dodô, a chance do terceiro na trave! E ainda houve o desvio. O Araújo chegou na marcação, a bola bateu na canela dele, bateu na trave, escanteio para o Fluminense. Do Fluminense, no Maracanã e em todo o Brasil. Thiago Neves e Washington posicionados. O juiz autoriza. Thiago Neves vai para a bola. Do Fluminense! Thiago Neves. Desafio alguém a me lembrar outro jogador que fez 3 gols numa final de campeonato e não foi campeão. Vale quanto? Vale uma menção. Vale esse bottom. O jogo foi pros pênaltis, Paulão. Pênaltis convertidos. O Rutia da LDU, o Salas da LDU, o Cícero do Fluminense e o Guerron da LDU. Pênaltis perdidos. Conca pelo Fluminense, Campos pela LDU.
E duas estrelas do ataque, Thiago Neves e Washington, também perderam pro Fluminense. Tragédia total, né? Conseguir alcançar os pênaltis num jogo que começou tão adverso lá no Equador, mas no fim das contas deu isso. Um dia que Conca, Thiago Neves e Washington erram os pênaltis é que a coisa tava feia. Se bate campeão, seria uma das principais histórias aí de um campeão de Libertadores. Porque passou por aquele São Paulo, por aquele Boca, porque conseguiu viradas muito improváveis e porque jogava um futebol que precisa ser reconhecido aí na história. Era um time que jogava, para quem acha que o Renato Gaúcho faz agora o seu primeiro bom trabalho, ele que atualmente é técnico do Grêmio, né, Paulo? O Grêmio. O time do Fluminense que o Renato montou era, sim, bem interessante. O Renato Gaúcho, que nos vestiários do Maracanã, depois dessa derrota, comparou a dor da derrota com a dor de perder o seu pai. Ele sempre foi um pouco exagerado, mas enfim, foi uma tragédia grega mesmo, a derrota do Fluminense. Os jornais do dia seguinte já falavam em desmonte do elenco, né? Que a Unimed teria ali que abrir mão de alguns dos seus gastos com aquele elenco caro. O Dodô, claro, estava sem nenhum clima com o time, ia embora mesmo. E havia na mesa do Fluminense a história, renova ou não renova com a Unimed. Não deu nem tempo de secar as lágrimas e o Fluminense já tinha mais coisa para fazer, tinha jogo de brasileiro para disputar. Goiás 1, Fluminense 0 foi o jogo de domingo, um jogo deve ter sido horroroso, mas o Goiás venceu o Fluminense no Serra Dourada, muita ressaca por parte dos cariocas e viva a LDU, primeiro time do Equador a levantar uma Taça Libertadores. Não deu para brincar do brasileiro, Renatão, mas eu acho que fazia sentido a provocação e eu gosto dos falastrões. Tá muito esse papo, né, de contar a vitória antes. Pô, então para de fazer pergunta. O cara fala o quê? Pô, querer ganhar mesmo, eu tô com o Renato. Paulão, oi. Foi sempre um prazer. Você que nos suporta toda semana ou quase toda semana ouvindo meu time de botão. Críticas, sugestões, um time que você quer que seja contado, elogio, um programa que você odiou. Fala com a gente gosta de falar com vocês, é sempre um prazer. Esse Fluminense está agora na nossa prateleira e era um time que eu queria ter falado sobre há um bom tempo. Foi um time bastante agradável e uma história, embora triste, né, Fagner, né, torcida tricolor, triste no fim, ela foi muito prazerosa no trajeto. E há quem diga que o importante não é o destino. É a travessia. É a travessia. E tem aquela outra que eu adoro, que é nas derrotas a gente aprende muito mais, né? A merda, né? Valeu! Valeu!